E então eu vou dar início ao nosso workshop de capacitação ambiental para Programa de Gerenciamento de Resíduos. Para iniciar, eu entendo que eu tenho que me apresentar, então eu sou uma engenheira ambiental, eu faço parte da Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais, agradeço o convite da Resuma, e agradeço também por terem tantos os presentes. Eu tenho 8 anos de formada. Boa noite, Marcelo. Eu tenho 8 anos aí de formação. Nos últimos 5 anos, eu estive trabalhando em prefeitura, coordenando essa parte de gerenciamento de resíduos do município, aqui da região metropolitana de Curitiba. Então, antes de passar a situação do programa de gerenciamento de resíduos para eventos, e direcionados a vocês, que o público é eventos de igreja, é meu papel como engenheiro ambiental e também como propriamente população também. Eu, sendo cidadã, passar um pouco da vivência que eu tive gerenciando resíduos na rua, vamos dizer assim, né? Entendendo a problemática dos resíduos numa cidade. Para mais prolongar aí da nossa palestra, a gente falar propriamente em como vocês podem fazer essa segregação adequada nas festas, como pode ser vantajoso fazer isso e qual seria o retorno disso para vocês da comunidade paroquial. Enfim, então vamos falar um pouco da cultura do lixo, né? Então, para alguns que estão aqui na nossa palestra hoje, a palavra resíduo, ela já não às vezes nunca foi ouvida, né? Eu aposto que tem pessoas aqui que chamam de lixo. O lixo, no termo da palavra, é culturalmente um problema isso para o Brasil, porque isso estimula muito o consumismo, né? Você querer querer jogar fora, você não reflete sobre muito aquilo que você está comprando, e o lixo é aquilo que você descarta. Isso é o que a maior parte da sociedade brasileira vê o lixo dessa maneira, né? O resíduo. Hoje, então, a gente vai aprender a colocar essa palavra lixo na lixeira, e vamos começar a passar a chamar de resíduo. Então, o resíduo urbano, ele é todo aquele resíduo sólido urbano, que a gente chama, é aquele resíduo que ele vem da urbanização, ele vem da população. Então, esse resíduo, ele não necessariamente precisa ser jogado fora. Existem, na verdade, assim, basicamente, a gente pode dizer que existe o resíduo reciclado, que ele tem reaproveitamento. Tem bastante gente querendo entrar, eu acho que eu estou vendo aqui. Existe o resíduo orgânico, que é aquele que é passivo, que pode ser compostado, e existe o rejeito, que é aquele que realmente não tem condição de ser reaproveitado, e ele também não é orgânico. Um pouquinho mais para frente, eu vou explicar para vocês a problemática de cada um desses 3 tipos de resíduos dentro da cadeia produtiva brasileira e dentro do que hoje a gente tem no Brasil de forma de reaproveitamento, de destinação final disso e os impactos negativos disso tudo. Então, eu vou começar a passar os slides aqui. Não sei se vocês estão... Mari, só me dá um ok aí, se... Tá ok, tá passando normal. Luísa, e vocês conseguem me enxergar? Eu tô conseguindo, acho que o resto do pessoal também. Estamos te vendo. Consegue me enxergar, isso é bom. Se a gente pegar o panorama do Brasil, de resíduo sólido urbano, como eu coloquei para vocês, tudo que é gerado aí pela nossa urbanidade, tudo que a população
gera, né? A gente pode se considerar um gerador hoje. É assim que na literatura a gente trata qualquer fonte de resíduo, é um gerador. Então, nós, como geradores, hoje, a gente gera 81 milhões de toneladas por ano. Tá. Esse valor, talvez, não signifique, vocês não consigam entender o que isso significa, né? Então, se a gente dividir isso por... Espera aí que eu vou pegar uma calculadora. Calculadora. Só para a gente ter uma dimensão de quanto a gente gera. Então, se a gente pegar 81 milhões de toneladas por ano e dividir por 365 dias, a gente vai ter 222 mil toneladas. Tá, mesmo assim, eu ainda não consegui dimensionar o que é isso. Vamos considerar um caminhão trucado, daqueles de rua que faz coleta, que carrega 15 toneladas. Quanto isso seria? Isso seria aproximadamente 15 mil caminhões que carregam 15 toneladas cada um, para vocês terem dimensão de quanto a gente gera, tá? Isso daí, se fosse dividido pelo número de habitantes, quanto que daria? Isso daí por quilo por habitante por ano. Quanto que você gera por ano? Uma média. Quanto você está gerando? Esses dados, eles são referentes ao ano passado, da Abrelp. Essa é a fonte. Então, você vai estar gerando 381 quilos por ano. Isso vai dar uma média de 1,043 quilos por dia. É mais ou menos isso que é a geração do brasileiro. Se vocês forem reparar, eu não sei se vocês veem meu mouse, mas enfim. Se vocês forem... Não estou vendo, mas eu acho que não vê o mouse. Não estou vendo. Pois é, mas se vocês... Ah, não, agora apareceu. Apareceu o mouse. Então, se vocês forem entender o perfil do brasileiro pelos estados, ó, nós estamos na região sul ali, o amarelinho, ó. Vocês vão perceber que a gente está um pouco abaixo dessa média de geração. Então, a gente está aí gerando no ano passado 0,77, nem 1 quilo, vamos dizer assim, né? Comparando com a média nacional. Uma situação que eu queria que vocês percebessem nessa geração de habitante por dia é que, se vocês perceberem, tem as médias de 2021 e de 2022. Daí vocês vão falar, nossa, mas diminuiu a geração, né? E realmente, se vocês perceberem, todas ali as regiões do Brasil tiveram uma queda, uma diminuição da quantidade de resíduo gerada por dia. Daí a gente pergunta, tá, mas e por que aconteceu? Porque, historicamente, na verdade, só houve aumento de geração, né? Isso daí ele é explicado por causa da questão do Covid, né? Então, a gente teve, de 2021 para 2022, uma retomada aí forte, de novo, do terceiro setor, né, da indústria, de tudo, enfim. Então, a gente parou de usar bastante serviço de delivery, situações desse tipo que acabam incrementando na carga de resíduos sólidos urbanos. Até porque, um dado que vocês não sabem, mas hoje eu estou dando aqui, 1/3 de tudo que você consome é embalagem, né? Mais para frente, a gente vai refletir um pouco mais sobre esse impacto da embalagem, juntos aqui hoje, também interpretando alguns dados, vamos dizer assim. Então, fora essa questão da gente comparar a nossa geração no Sul, entendendo que está abaixo, a gente vê que a menor geração que tem ali é a nossa e a do Nordeste, né? O Sudeste é o maior gerador de resíduos, né? Tem maior geração de resíduos. Enfim, daí eu vou mudar aqui o slide. Espera aí, que agora está indo vários. Então, aqui a gente falou de geração.
Agora eu vou falar de coleta, tá? Coleta domiciliar. Então, se a gente tem aquela geração de 81 milhões de toneladas ano, aqui o dado da Abrelp indica que 76 milhões são coletados. O que isso significa? Que existem locais que ainda não têm atendimento de coleta domiciliar. Então, se vocês forem avaliar os dados ali, vocês vão perceber que apenas não, né? Que 90% dos municípios brasileiros, eles possuem o sistema de coleta domiciliar, que a gente entende como a coleta do resíduo comum, vamos dizer assim, né? Que não, a gente ainda não está falando de coleta seletiva. Boa noite, engenheiro ambiental e sanitária. Entrou uma engenheira ambiental e sanitária parceira aí também. Acabei de ver, não sei se a Mari também vai cumprimentar. Eu estou acompanhando aqui o pessoal pelo chat, que eu pedi para o pessoal se apresentar, colocar de onde são, para a gente conhecer um pouco melhor o pessoal que está aqui no nosso workshop. Bacana, que daí entrou uma engenheira ambiental, né? Enfim, então se a gente pegar hoje no Brasil, a gente tem 5.570 municípios. E destes, apenas 90% possuem coleta domiciliar, o que restam 10% que não tem nem coleta domiciliar. E daí, a gente pensa, a gente olha a distribuição ali, ó, e a gente percebe que mesmo nós estando no sul, vejam os dados, ó, o Sudeste está melhor do que a gente, Centro-Oeste está com 90%, pior do que a gente está o Norte e Nordeste, que a gente sabe que são regiões que têm o saneamento básico, assim, menos investimento e são regiões mais remotas, enfim. Enfim, simplesmente esse é um diagrama que eu queria mostrar para vocês da questão da coleta, para que vocês percebam o seguinte, tá, Luísa? Então, gera 81 e coleta 76, para onde que vai esse remanescente que não está sendo coletado, né? Por alto aí de 5 milhões de toneladas, né? Vamos mudar o slide. Aí, ó. Para onde... Isso é uma reflexão que eu quero que vocês façam. Então, nos locais onde não é atendida a coleta, ou às vezes porque o próprio usuário, a população, não dispõe corretamente daquilo que tem de resíduo no local correto, então acontece isso que vocês podem ver ali, ó. Na primeira figura, a gente tem uma região de bota fora, que a gente fala, isso é muito comum em regiões mais rurais, mais distantes dos centros urbanos, apesar que aqui na Grande Curitiba, a gente encontra isso daqui perto do próprio perímetro urbano, com frequência, né, esses descartes irregulares, vamos dizer assim, e também vai para os rios, né, porque a gente precisa ter essa noção de que é um ciclo, é tudo cíclico, as coisas não desaparecem, elas se transformam, nada desaparece. Então, ali até um colega nosso, eu coloquei a fotografia dele, ele é o Diego Nogueira. Não é o Diogo Nogueira, ele é o Diego Saldanha. Diego Saldanha, justamente isso. Não, ele deixa eu só fazer uma ressalva, assim, um complemento, que a gente não combinou, né? E você pôs a foto do Diego Saldanha, que é um rapaz ali de Colombo, e ano passado ele participou de uma live com a gente na Semana de Meio Ambiente, para contar do trabalho que ele faz, das ecobarreiras, né? E daí até esse ano ele já desenvolveu uma nova atividade, que é a ecopeneira, que ele usa para limpar areia da praia, que tem muito tampinha de latinha, bituca de cigarro, o pessoal joga ou perde coisas na areia da praia e às vezes, por ser areia, né, acaba não conseguindo, às vezes não quer e às vezes não encontra. Então, ele tem as ecobarreiras, que essa aqui acho que é no Rio Atuba, mas ele já tem mais de uma, que é justamente para reter reter os resíduos que são trazidos pelo rio, e ele tem vários projetos ambientais. Eu acho que para quem se interessa pelo assunto,
é bem legal seguir o Diego Saldanha nas redes sociais, que tem bastante coisa interessante. Desculpa, Luísa, te interromper, mas é que eu achei que foi coincidência, e é bem legal porque ele esteve com a gente na Semana do Meio Ambiente do ano passado. Não, justamente, obrigado pela correção, o Saldanha, então, e ele faz um trabalho excepcional no Rio Atuba, como a Mari comentou, ele já tem outros modelos de ecobarreira, mas o serviço que ele desempenha para a sociedade é extremamente importante, mas é corretivo, não é preventivo, né? A gente deve trabalhar na prevenção e não na correção. Então, ele utiliza aí material reciclável para fazer a própria ecobarreira, para barrar aí a quantidade enorme de lixo, né, de resíduo, que é, na verdade, descartado irregularmente. Porque daí você pensar, mas jogam lixo direto no rio. Não é só por resíduo jogado diretamente no rio. Isso daí a gente tem que pensar mais amplamente, né? As cidades, elas vêm de lugares mais altos para lugares mais baixos, onde ficam os rios. Então, com as chuvas, aquilo que está na rua, aquilo que foi irregularmente descartado, vai carrear, vai ser encaminhado para as cotas mais baixas, onde estão os rios. Ou, pior, vai acabar entupindo os sistemas aí que a gente tem hoje de drenagem urbana, né? Que eles eram para servir aí, para encaminhar as águas de chuva para os rios, mas eles acabam encaminhando lixo, né? Resíduos. Lixo não, a gente combinou hoje que a palavra é lixo, a gente ia jogar na lixeira, né? Encaminhando resíduos para os nossos rios. E daí, cidadão como o Saldanha, ele faz esse trabalho maravilhoso, mas é um trabalho de correção, né? Por causa de maus hábitos, maus costumes. E além de falar dessa problemática, então, dos problemas gerados pela disposição irregular de resíduos, a gente também tem questões de saúde pública envolvidas, não é mesmo? Vocês vejam que resíduos dispostos inadequadamente, quando acumulados aí com água, isso daí todo mundo sabe, né? Tem o mosquitinho da dengue, tem outros vetores que podem ser originados. Então, é uma má conduta, um hábito inadequado, hábito irregular, que gera uma série de problemas públicos de saúde. E do lado ali, vocês podem ver de um bueiro quase entupido, né? Vocês podem ver ali também um alagamento, né? Vocês podem ver ali uma rua repleta de água misturada com lixo. Isso daí vai ser bom para os ratinhos ali, para os roedores, que são também outras pragas, né? Peraí que está indo mais do que é para ir. Outras pragas aí que podem ser causadoras de doença, leptospirose. Então, é o caos público, né? Vamos dizer assim. Então, esses são os problemas gerados pelo lixo disposto irregular. Muitas vezes as pessoas, elas não têm se eu pergunto assim eu já dei bastante palestra para criança. Quais são os problemas ambientais? As crianças falam. O desmatamento. Daí alguém lembra lá do acidente grande da barragem lá de Brumadinho. Mas, normalmente, as pessoas elas não conseguem ainda ver o resíduo como um problema também hoje, por causa dos hábitos passados e culturais que hoje o colocam nessa posição de problema, né? É um problema que a gente tem o dever de conscientizar os demais para que a gente possa ter uma vida melhor no futuro, com saneamento decente, com menos problema de saúde pública, com menos tudo isso que vocês estão vendo aí nessas imagens, né? Menos contaminação de solo, porque daí você pensa, mas você só jogou um lixo ali na esquina. Fralda, o que eu mais já vi por aí é fralda depositada em lugar irregular, porque fralda gera bastante, às vezes a coleta não pega, então as pessoas jogam em qualquer lugar. Então aquilo ali é material biológico contaminado
que a população joga em qualquer canto, que aquilo vai sim contaminar o solo, que vai entrar, vai infiltrar no solo, pode ser que chegue ao subsolo. Então, como eu comentei antes, as coisas elas não desaparecem. Eu até vou fazer um parênteses para elucidar mais ainda para vocês como as coisas não desaparecem, é a questão dos cemitérios, né? Então, participei de um estudo da qualidade da água do rio, muito próximo a um cemitério muito antigo, que não tinha os controles ambientais das canaletas de recolhimento e sistema de controle de gases, outras coisas mais, não tinha controles. E nessa água apareceu hepatite, né? Então, diversos vírus que estavam naqueles cadáveres e que, por não haver impermeabilização nem coleta daquele material perigoso, nem infectante, isso daí acabou indo para os rios. E a mesma coisa eu digo para vocês do resíduo. É a mesma coisa. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui à problemática. Hoje, bastante problema. Daí vocês vão falar, tá, então, qual é a realidade da disposição dos resíduos no Brasil? E depois eu vou levar vocês a refletir se essa disposição seria mais adequada ou não, tá, pessoal? Porque hoje a gente fala em aterro sanitário e a gente acha que o problema está resolvido. Mas hoje um dos meus objetivos aqui é demonstrar para vocês que, às vezes, são pequenas condutas, pequenas ações de vocês, por exemplo, de compostagem, que gerariam um impacto positivo muito superior do que a disposição em aterro. Só que, a nível de Brasil, onde a gente ainda tem lixão a céu aberto, o aterro acaba se tornando uma solução adequada. Mas a gente precisa falar, sim, em soluções individuais. E hoje é o dia para a gente falar disso. Então, se você for pegar esses dados que eu coloquei aqui, da disposição final, para quem não está habituado com a palavra, a disposição final é o destino final do resíduo. Depois que ele sai da tua casa, para onde ele vai? Hoje, então, no Brasil, do que é coletado? Esses são os dados do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, do ano de 2021, referentes a 2020. Então, se você considerar uma coleta de 64 milhões de toneladas, lembra que do ano passado deu 81 milhões, segundo a ABELP, né? Mas esses dados de disposição final eu preferi colocar do SNIS. Você vai perceber que temos 15% que ainda vão para lixão. No slide seguinte eu vou vou mostrar para vocês as diferenças de lixão e aterro. Mas, olha que dado interessante, 11% ainda vão para aterro controlado, né? E aí a gente tem os aterros sanitários, com 73% dos locais onde destinam, então, o resíduo em aterro sanitário. Beleza. Vamos falar um pouco de despesa. Quanto isso custa? Para depois a gente falar um pouco de viabilidade também, né? De outras ações, por exemplo, a compostagem, que nem aparece aqui. A compostagem é um tratamento adequado de resíduo, menos impactante, que nem aparece aqui, porque mais para frente eu vou mostrar para vocês que menos de 1% do resíduo orgânico brasileiro é destinado à compostagem. Mas, enfim, pensando nesse panorama, ó, as despesas totais. Então, você quer saber quanto que é a despesa de toda essa disposição em aterro por habitante por ano? Isso seria R$ 150 por habitante por ano. Isso não parece uma grande quantia, mas se você multiplicar pelos habitantes, você vai chegar aí em quase 27 bilhões de reais que são investidos nisso. E mais para frente a gente pode pensar se realmente não existem outras alternativas, por exemplo, a compostagem. Mas essa é a nível Brasil. Então vamos lá.
Aqui só explicando, como lá em cima eu apresentei que 74% vai para aterro e 15% vai para lixão, só coloquei aqui a diferença entre lixão e aterro. Eu nem considero aquele aterro controlado que tem ali, porque aterro controlado é lixão. Então, quando vocês escutarem isso, aterro controlado, eu já vou explicar um pouco melhor, mas basicamente não, quase não tem nenhuma medida de controle, né? Então, o que é um lixão? Um lixão é simplesmente um espaço aonde você deposita os materiais aí, os resíduos, ó. Fica naquela situação ali que vocês estão vendo na imagem esquerda. E como vocês viram aqui, no Brasil existem 1.572 unidades de lixão, né? E aterro, e aterro sanitário, faltou ali a continuidade. Então, o aterro sanitário já é um local aonde são depositados os resíduos, mas eles são depositados em cima de uma geomembrana, né, de uma área impermeabilizada, onde não vai permitir que o resíduo ou o líquido originado do resíduo, né, vamos dizer assim, o efluente, que a gente chama, que ele infiltre no solo. Então, tem esse controle do direcionamento do chorume para um tratamento, e também tem a questão do controle de gases, né? Queima do metano, que também é gerado nesse processo enfim, da decomposição do resíduo, vamos dizer assim, né? O aterro controlado, qual que é a diferença para o lixão? É que no aterro sanitário, as células, elas são, vamos dizer assim, elas sempre são repassadas com solo, assim, então o lixo ele nunca fica muito tempo a céu aberto, então vão sendo colocadas camadas, vamos dizer, né, em cima das camadas de resíduo. E a diferença disso do lixão pro aterro controlado é que no aterro controlado ainda tenta-se fazer uma impermeabilização com argila, né, com certa compactação, para que eventualmente não ocorra essa infiltração. Mas a gente sabe que isso é muito difícil não acontecer, e hoje em dia os dados do Brasil são aqueles que eu apresentei aqui do Sistema Nacional de Informações em Saneamento. Aqui, então, eu dei... aqui tem uma dinâmica para vocês entenderem as diferenças, eu tinha me esquecido desse slide. Então, olha o lixão ali, fica tudo a céu aberto. Isso daí dá aqueles problemas com urubus, né, com vetores, com cachorros, porque os bichos sempre acabam procurando alimento nesses lugares, né, infelizmente. E daí você tem essa infiltração do chorume, essa contaminação do lençol freático, né, porque às vezes vocês também não podem ter dimensão, tá? Então, contaminou o lençol freático. O que isso pode ocasionar? Pode ocasionar que, de repente, uma pessoa, uma família que tem uma casa aí à frente desse aterro, a jusante, que a gente fala, ela eventualmente colete uma água de um poço e que ela esteja contaminada pelos materiais ali do lixão, né? E o lixão, a gente não pode esquecer que hoje a separação no Brasil ela é péssima. Então, no lixão não vai ter só material orgânico com reciclável, infelizmente, que também vai. Vai ter pilha, vai ter contaminação por metal pesado, vai ter bateria, vai ter fralda, vai ter de tudo. Então, tudo isso daí, que nem eu estava comentando o caso do cemitério, vai vir para esse lençol freático e vai contaminar. Se alguém captar água um pouco à frente, pode ser, dependendo da velocidade aí do aquífero, né, da pluma de contaminação, que essa pessoa acabe coletando essa água contaminada. Então, são situações que podem acontecer, né? E daí a diferença para o aterro sanitário, ó, a membrana impermeável que eu coloquei é aquela que está ali embaixo, ó. Aqui são a parte do resíduo depositado. O lixo é coberto todo dia, ó, aqui chamou de lixo ainda. E existe essa captação e tratamento do chorume, que é aquele líquido gerado pela decomposição do resíduo. E o que permite aí, se for um aterro com um projeto
adequado e bem executado, que não tem esses problemas aí, né? Pode ser, eventualmente, que não tem esses problemas de poluição e contaminação dos nossos recursos naturais, né? Que é, por exemplo, o caso da água, né? Do solo. Então, eu estou indo para o próximo. E daí, esse é um outro problema enorme, que daí a gente tem um resíduo, um lixo, né? Um lixo urbano, que a gente pode dizer que 45% dele, ele é de matéria orgânica, né? Restos de alimentos, materiais facilmente compostáveis. Então, hoje em dia, isso está sendo encaminhado para aterro. E um local onde isso vai se misturar com um monte de outro tipo de resíduo contaminado, vai acabar se contaminando também e gerando um chorume, né? Então, esse material, 45% de tudo, se fosse, por exemplo, compostado, a gente já teria muito menos impacto disso. Até porque, se você for pensar na decomposição por compostagem, você vai gerar o quê? Dióxido de carbono, CO2. O CO2, ele também é gás de efeito estufa. Mas, enfim, se você comparar com o aterro, né, você vai ter que, no aterro, você gera menos CO2, né, e gera mais metano. E o metano, ele é muito pior, estudos demonstram que chega a ser 10 vezes pior para efeito de gases de efeito estufa. Então, simplesmente essas são as pequenas vantagens, as desvantagens, vamos dizer assim, né, da questão da disposição em aterro de matéria orgânica. A gente está pegando um produto bom, que às vezes até poderia ser feita biodigestão, poderia gerar energia, poderia ter outro tipo de valorização, né? Porque hoje em dia fala-se muito em valorização de recicláveis, mas hoje a gente também tem que falar em valoração de resíduos orgânicos, ainda mais tendo esses números, que 45% dos materiais são orgânicos e estão sendo encaminhados para aterro sanitário. Então, é uma situação complicada. E daí, esse outro valor, que 1% do resíduo orgânico, ele é tratado, compostado ou outra maneira de beneficiamento dele. E existem no Brasil, segundo dados do SNIS, apenas 77 unidades de compostagem, né? Comparado com aqueles outros valores de aterro sanitário, de lixão, é um valor ainda muito não significante, né? Que a gente pode falar. Vamos para o próximo. Então, a gente falou do lixo urbano, a gente falou do resíduo domiciliar, né? Resíduo orgânico, e agora a gente vai falar um pouco de reciclagem, tá? Então, da mesma maneira como a gente tem lá um déficit de 10% na parte de coleta de resíduo domiciliar, na parte da coleta seletiva, esse valor está muito abaixo, muito abaixo. Então, se você perceber ali, ó, o Brasil, ele recicla apenas 3% de tudo que poderia. E como reciclável é um material que tem um retorno financeiro, né? Ele é reaproveitado, o que o Brasil perde? 8 bilhões por ano por não reciclar. Então, também é uma perda financeira. Além de ser uma perda ambiental, é uma perda financeira. O financeiro, na verdade, também está dentro da análise ambiental, né? O meio ambiente, hoje em dia, ele é muito mais do que só os recursos naturais. Hoje a gente avalia o econômico, a gente avalia o social, a gente avalia financeiro, né? Então, se vocês forem pensar, perde-se muito em não reciclar, não só em termos de meio ambiente. Então, e também tem esse dado horrível, que apenas 1 de cada 4 pessoas separam o lixo corretamente. Isso é bem assustador, mas não é tão assustador quanto os dados que eu vejo que sejam de coleta seletiva. Então, a coleta seletiva acontece em 32% dos municípios de todo o país.
Então, daquele déficit de 10% do resíduo comum, a gente tem um déficit de 70% no de reciclado. Isso é uma realidade que ela se refere aos dados de 2020, né? Porque ainda não tem um relatório novo. Daí você pensa, tá, Luísa, vocês percebem que o Brasil recicla, 3% o Brasil recicla, e 32% do município tem alguma forma de coleta seletiva. Daí você pensa, por que a conta não fecha? A conta não fecha porque as pessoas não separam. A conta não fecha porque às vezes o que é coletado está misturado, estraga os materiais. Então, aquela pergunta que as pessoas sempre fazem Luísa, eu lavo as situações, aí eu lavo os recipientes antes de colocar para coleta. Claro, você tem que lavar, porque muita coisa acaba entrando em decomposição, estraga a mofa, e quando vai chegar lá nas usinas de reciclagem, nos barracões de reciclagem, nas associações de catadores que estão na ponta desse processo, isso daí não é utilizado. Eles jogam no saco preto, que é o saco que do lado da bancada onde eles trabalham segregando, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar uma associação de catadores. Se não tiveram, eu acho que é uma visão que vocês devem ter de mundo do que acontece, né? Então, eu tive 5 anos aí de trabalho em prefeitura, 5 anos trabalhando com catadores, vendo a realidade deles. Já chamei ambulância por causa de seringa dentro de uma caixa de leite, né? Seringa aí de diabético, de insulina, dentro de caixa que furou a mão de catador que eu conheço. Então, diversas situações, sim, que não deveriam existir se a pessoa mudasse o hábito dela em casa. Às vezes a pessoa precisa enxergar a realidade de quem está na ponta para mudar o hábito em casa. E hoje a gente está aqui para isso, sabe? Para conscientizar, e se um pouquinho do que eu vivenciei eu consiga transmitir para vocês hoje, faça vocês mudarem os hábitos, ficaria muito, muito feliz. Essa foto que está ali do lado, eu acho que daí a nossa missão, um pedaço dela estaria sendo cumprida. Se vocês virem a foto do lado, isso daí é uma campanha que eu fiz na prefeitura. Se vocês puderem enxergar, aquela pilha ali atrás, aquilo ali, é num aterro sanitário. Podem enxergar o número de plástico, de PET, de tudo reciclável que tem ali, porque basicamente metade do que ia para lá era reciclável, porque a população simplesmente não separa, não se dá o trabalho. Eu já fui na porta da casa das pessoas e perguntei, tá, mas e por que você não separa? Ah, porque eu pago a taxa do lixo, e como eu pago, eu não vou separar. Esse é o tipo de pensamento que a gente tem que afastar da gente cada vez mais, ou retrucar essas pessoas que às vezes não têm essa noção, essa dimensão da problemática, do problema, e cutucar elas ali, falar, não, mas você não tem noção do problema maior que você gera se você não separar, porque é um esforço mínimo que você vai estar fazendo. A taxa, na verdade, se você for pegar os últimos dados, a taxa não está pagando nem a metade do que está se gastando. Considerando que não está se gastando para 100% de cobertura de nada, então você já consegue imaginar o tamanho do buraco que é essa problemática de resíduos, né, depositados regularmente ou da separação inadequada. Então, vocês vejam o gargalo. 32% dos municípios dispõem, beleza. E 3% é reciclado? Então, tem problema aí que a gente tem que começar a trabalhar. E propagar a informação, e passar para frente. Tá, beleza. Como eu exerço meu papel de cidadão? Como eu posso ser mais sustentável, né? Pensar no próximo, pensar no futuro, vamos dizer assim. Daí a gente tem aí os tais 5 R's, que muitos de vocês já podem ter ouvido, alguns que trabalham em indústrias, eventualmente, né? Que tem a ISO implantada,
Mas eu acho importante a gente repassar isso, sim, hoje aqui, para que seja uma reflexão para vocês. Então, hoje a gente tem que repensar, eu vejo. Pensando em toda essa problemática, eu acho que a gente pode repensar, sim, nos produtos que a gente compra, repensar nas embalagens, às vezes, desnecessárias dos produtos. Não compra o que tem a embalagem que não é 100% reciclada ou 100% reaproveitada. Hoje em dia, a gente tem muitos selos, muitas situações que a gente pode requalificar um pouco o que a gente quer ou deixa de querer. Eu não tenho muita condição, eu não tenho condição financeira e não posso repensar dessa forma. Mas daí tem tantas outras formas de você repensar. Agora há pouco a gente falava em correta separação, são atividades simples que você pode repensar, né? Então, acredito que é muito simples você cumprir esse primeiro R, vamos dizer assim. Reduzir Luísa, eu acho que vale a pena a gente complementar essa informação, porque assim, a gente como consumidor, a gente tem o poder de decisão. Então, a gente tem realmente como repensar na hora da compra. Repensar se a gente está comprando a quantidade ideal, não comprando a mais para sobrar. E daí, como você falou, buscar marcas que, já que a gente tem o poder de escolha, né, dar preferência a marcas que tenham essa pegada mais ambiental, que a gente sabe a origem do produto que eles estão vendendo, né, porque hoje a gente tem um problema muito sério, tanto de insumos agropecuários, quanto de carne vinda de áreas de desmate, né, da Amazônia. Então, a gente, como consumidor, a gente tem o poder de decisão de compra. Então, é nessa hora que a gente tem que repensar se a gente realmente precisa comprar e se a gente vai comprar, de quem a gente vai comprar, né? Oi, Mari, obrigada aí pela contribuição. O segundo R aí seria aquele reduzir, né? Hoje em dia a gente tem muito megalomaníaco, compra às vezes o que não precisa comprar, né? Muito também por falta de reflexão também, e pela sociedade também, simplesmente as propagandas incentivarem isso, enfim, tem N problemas aí, né, relacionados a isso, que levam as pessoas a consumir mais, a não reduzir, né, o que elas compram, reduzir tudo que elas utilizam de bens aí. Reaproveitar, né, depois tem um exemplo legal no próximo slide de reaproveitamento. Reciclagem, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né, e o recusar, dizer não, né, vamos dizer assim. Vamos lá. Então, aqui tem alguns exemplos interessantes que vocês podem, para vocês refletirem. Então, você diminui a geração de lixo quando você pensa no granel, né? Menos embalagens, menos embalagens para serem jogadas fora, ou às vezes para ser recicladas também, às vezes nem são recicladas, enfim, diminuindo a geração a partir do granel. O reaproveitamento ali de dar novos usos aos materiais, né? Isso daí a minha mãe é craque com pneu. A gente tem um sítio lá, a gente fez até uma barreira de contenção no rio com pneu também. Mas, enfim, inovar as práticas de consumo. Olha só o brechó é um bom exemplo, né? Não comprar novo. Ali no brechó, existem 1000 brechós maravilhosos hoje em Curitiba, na verdade. E retornar ao processo, que é sempre prestar atenção nessa parte de reciclar, descartar corretamente no local correto, da maneira correta. E gerar um impacto ambiental negativo. Essas sacolinhas, elas são muito interessantes, essas reutilizáveis. Como que fala, Mari? O nome delas mesmo, que me fugiu? Retornáveis, não. São as ecobags. Ecobags, exatamente. Essas ecobags, elas têm um papel fundamental, né, que se você pegar ali aquele pacotinho plástico, que aquilo lá também é muita geração de resíduo, a sacolinha plástica, né, que os supermercados ainda utilizam e tal.
Até que eu vou dar uma noção para vocês de tempo de decomposição de materiais, aproveitando que a gente está aqui nesse slide. Então, o papel, né, o próprio papel, ele demora aí de 3 a 6 meses para decompor, né? Vamos dizer assim, ó. Vou dar alguns exemplos só para a gente trocar uma ideia sobre isso. O nylon é mais de 30 anos, né? Eu estou fazendo uma comparação do papel com outros, que é pequena, né? O tempo de decomposição com outros. O plástico é mais de 100 anos. Assim como o metal, que também é mais de 100 anos. Se você for pensar numa comparação, o filtro do cigarro é 5 anos. O pano, 6 meses. Então, não sei, achei interessante compartilhar isso daí. O vidro é 1 milhão de anos. Então, né, materiais com disposição inadequada, tem toda essa questão de cadeia para eles se decomporem, né, essa questão de demora. Mas vamos dar seguimento aqui, ó. Antes de entrar no PGRS, na verdade, agora que deu 1 hora, Mari, eu acho que é propor para uns 10 minutos, né, que agora eu vou entrar na parte do PGRS. Não sei se você prefere fazer intervalo ou abrir para perguntas. Na verdade, eu acho que a gente pode conversar um pouco toda essa problemática apresentada, se alguém quiser compartilhar algum tipo de pensamento, tiver alguma dúvida, quiser até se apresentar, daí eu vou buscando uma água ali rapidinho, acabou aqui do meu chimarrão. Eu acho interessante. Tá certo. Então, pessoal, se vocês quiserem abrir os microfones, as câmeras, quiserem participar, um minutinho começar a ficar um pouco mais à vontade para contar dos trabalhos de vocês, se vocês têm alguma dúvida, como é que vocês encaram essa questão da reciclagem na cidade de vocês, fiquem à vontade. Aproveitem esse momento agora, então. Oi, boa noite, gente. Oi, André, boa noite. Boa noite. Parabéns. Estava aqui acompanhando, muito bacana. Eu só cheguei um pouquinho depois, mas eu peguei ali quando a Luísa estava explicando sobre os problemas dos resíduos em via pública, né, que é um problema recorrente quando não é depositado corretamente, mas, tipo, às vezes eu só queria compartilhar essa dor de novo, né? Às vezes a gente vai nos eventos e as pessoas até se esforçam para fazer uma separação. Hoje eu estava num evento e eu via lá que tinha um coletor indicando que era para plástico, outro que era para papel, e aí, tipo, não tinha para orgânico. Os locais que estavam produzindo a comida não tinham local para orgânico. E quando a gente ia depositar, aquele momento, você vai depositar o resíduo que você comeu ou que tem uma possibilidade de reciclagem, e daí só existe o saco preto, que a Luísa falou durante a apresentação. Né? E aí era só para compartilhar isso. Às vezes até quando acontece um esforço, então a gente percebe que precisa de mais, sabe? Não é só colocar a lixeira, é tipo ter consciência de todo esse processo e fazer uma educação ambiental junto, fazer algum tipo de instrução para que aconteça de maneira verdadeira, que seja eficiente. Assim. Então, é mais compartilhar essa dor de hoje. Mas ter, assim, a lixeira separada, a gente fala que não necessariamente precisa ter todas as cores, né? Mas o orgânico, o reciclável e não reciclável, ter as opções de separação é o primeiro passo, né? Porque às vezes só tem o saco preto e a pessoa acaba tendo que seguir, né, a jogar tudo misturado. Então, tem que ter essa separação mínima. A gente fez uma atividade lá no Conselho de Saneamento de Piraquara, esses tempos atrás, que eles falaram que eles têm uma atividade de educação ambiental com as crianças, só que eles não tinham lixeiras de coleta seletiva, nem nas escolas, nem nos prédios públicos, nem nas calçadas. Então, daí a gente, lá no Conselho de Saneamento, aprovou a compra dessas lixeiras, né, de coleta seletiva, porque não adianta a gente ensinar as crianças que eles precisam separar e não ter os instrumentos para eles separarem, né?
Uhum. Eu percebo, assim, às vezes também que esses locais que produzem alimentos, também é preciso que esses que são, assim, geradores potenciais tenham essa responsabilidade, sabe? Produzo faço frituras, estou destinando corretamente, estou reaproveitando, tipo, sabe? Tem essas possibilidades, como a Luísa trouxe da compostagem, tipo, sobram alimentos. A minha cozinha produz muitas coisas. Para onde vai toda essa riqueza, sabe? Antes, lá, no tempo das fazendas, as pessoas tipo, podiam usar isso para alimentação animal. A gente vive num outro contexto, onde a gente mora em cidades, né? E aí, tipo, a possibilidade para a gente hoje é um local controlado que faça ali o tratamento por compostagem, por exemplo, que é bem importante e que tem bastante iniciativa interessante, como a do Fazer em Casa, do coletivo Simbiose, que trouxe para a gente no primeiro dia da semana dessa segunda semana de meio ambiente da Rizuma, a Composta Mais, que tem um projeto bem legal aqui em Curitiba, e várias outras iniciativas que estão surgindo aí. Mas é isso. Obrigado, gente. Tá certo. Mais alguém quer fazer uma contribuição, contar sobre a experiência, trocar uma ideia? Vocês fiquem à vontade de se apresentar. Oi, boa noite. Alexandre aqui. Oi, Tudo bem? Alexandre, tudo bom? Tudo certo. Queria saber de vocês pessoalmente, assim, se vocês não acham que, principalmente no que você falou agora, Mari, que as escolas, a maioria, né, não possuem essa estrutura, lixeiras para fazer na prática essa educação ambiental. Se não caberia nós, até como entidade de engenharia ambiental, propor, de repente, um projeto de lei criando uma obrigatoriedade das escolas nesse âmbito? Pois é, a gente podia ter aproveitado essa oportunidade da agenda parlamentar, apesar que ela é uma situação que está permanentemente aberta, né, para a gente contribuir. E, assim, a gente, como engenheiro ambiental, e a gente, o pessoal da Resuma, a gente faz muito disso nas paróquias, né? A gente tem feito educação ambiental, a gente tem feito adesivos para o pessoal colocar nas lixeiras, porque às vezes é caro você comprar uma lixeira colorida, de plástico colorido, mas a partir do momento que você já identifica o coletor, já é meio caminho andado, né? Porque realmente as lixeiras coloridas, elas são caras, né? Então, muitas vezes eles já têm os coletores nas paróquias, nas escolas, e daí a gente trabalha com a identificação, que já é meio caminho andado, mas eu achei muito válido. Acho que a gente deixou passar essa oportunidade de propor isso na agenda parlamentar, porque poderia ser algo que podia ser proposto para o Estado inteiro, né? Mas eu acredito que a gente ainda pode incluir isso na agenda parlamentar. Eu acho, Alexandre, complementando a Mari, que o grande problema também está na falta de uma fiscalização na execução dos planos de gerenciamento de resíduos. Então, as igrejas aí, as escolas, na verdade, grandes instituições, elas têm, né, a obrigatoriedade aí para o alvará de funcionamento de apresentar esse plano de gerenciamento de resíduos. Só que muitas vezes ele não sai do papel, né? Eles não saem do papel. E eles não são fiscalizados, executados com um profissional técnico adequado, vamos dizer assim, alguém direcionado a essa atividade, né? No serviço público, isso às vezes é muito difícil. Por isso que muitos dos serviços, eles são contratados, eles são licitados, porque por causa dessa falta de profissional, né? Então, mas eu também vejo esse problema. Fora a questão legal que vocês estavam comentando, eu vejo que falta essa fiscalização na execução, que no papel está escrito, só que às vezes não está sendo executado, né, e fiscalizado. Você tem alguma coisa para falar, Alexandre, sobre isso? Não tenho nada a complementar, Luísa, mas bem colocado. Perfeito. A gente tem na legislação, né, a premissa de que grandes geradores de resíduos, eles têm que fazer o gerenciamento dos seus resíduos, né? Mesmo que sejam resíduos de característica domiciliar, os grandes geradores são obrigados pela lei a fazer o gerenciamento. Mas é como a Luísa falou, né? E eu vejo, tipo, em escola, assim, que eles mal têm recurso para comprar material, que sabe para se organizar para destinar adequadamente, né? E daí não tem acompanhamento, não tem fiscalização, e acaba ficando só no papel mesmo. Sei lá, então, dando continuidade, até achei um gancho aqui para puxar das cores dos coletores, para dar um pouco mais de informação para vocês também.
Mais na frente, a gente vai concluir, né, que nesse caso de eventos de igreja, a gente tem uma solução simplificada. Mas como o objetivo da palestra aqui também é informar, né, então existem as cores da coleta seletiva, e aqui eu vou informar para vocês quais são e para que materiais elas servem, né? E depois eu vou passar curiosidades de todos os materiais também, para vocês saírem daqui hoje muito ricos em informação. Então, o azul, né, é utilizado aí para o papel, para o papelão, o preto para madeira, o marrom é de resíduos orgânicos, o amarelo é metal, o vermelho é plástico, o laranja é resíduos perigosos, o cinza é não reciclados misturados com contaminados, o roxo, radioativos, né, uma coisa bem fora hoje aqui da nossa realidade palestra, mas é importante informar, e o verde, que é o vidro. O branco normalmente é utilizado para serviços de saúde, né? Mas um pouquinho de curiosidade sobre os resíduos, né? Vamos lá. Então, o papel ali, a lixeirinha azul. 1 tonelada de papel reciclado, né? Esses são, assim, aqueles dados curiosos. Evita o corte de 15 a 20 árvores, vamos dizer assim, né? E daí o papel, o que é papel reciclado e o que não é reciclado? Então, o reciclado, você coloca cartão, cartolina, caderno, impressos em geral. E o que não é reciclado? O papel higiênico, a fotografia, o papel carbono, o adesivo não é reciclado, guardanapo e lenços sujos, né? Situações sujas. Importante colocar que não é reciclado, mas essa parte de papel, por exemplo, para compostagem, guardanapos assim sujos, eles podem ser encaminhados para compostagem. Mais para frente também a gente vai falar um pouco mais de compostagem, até uma possibilidade próxima de vocês, para vocês se organizarem com parcerias aí nos eventos. Sobre o plástico, né? 100 toneladas de plástico reciclado evitam a extração aí de 1 tonelada de petróleo, né? Recurso não renovável. Então, ali dos recicláveis de plástico. Acho que plástico a gente sabe bem, né, basicamente, o que é reciclável de plástico, garrafa, tampa, PET. O que não é reciclável como a gente comentou, aqueles adesivos, aquelas embalagens com lâminas metalizadas, até ia comentar com vocês, evitar. Então, sabe aquele papel de bolacha, aquele que por dentro é metálico e por fora é plástico, aquilo lá, bolacha traquinas, aquilo lá, hoje em dia, não é reciclado, é muito cara a tecnologia para separar a parte de dentro da de fora, é um problema enorme. Tem umas embalagens de suquinho também, suquinho daqueles, esqueci a marca, mas não, tudo que é laminado dentro e por fora, plástico, não recicla. Luísa, o André levantou a mão, talvez ele tenha uma contribuição sobre esse assunto, não sei se você quer que ele fale agora ou espere André, no final. Com certeza. Pode falar, André. Oi, Luísa. É só para colocar, que, não sei se está tendo eco, que quando eu percebo muito que as lixeiras de plástico, hoje em dia, elas são muito subdimensionadas. A maior parte dos lugares que eu vejo é um dos maiores resíduos que a gente produz sempre, nas faculdades, nas escolas, e nem sempre as lixeiras, existem lixeiras, às vezes como essa, separadas, de separação, né, só para colocar, mas a de plástico é do mesmo tamanho das outras, quando ela é o maior produto ali que eu vejo sendo gerado de resíduo hoje em dia. Só um comentário, assim, que eu acho que essas lixeiras de plástico, nessas situações do dia a dia, do dimensionamento mesmo para separação, elas deveriam ser ali um tamanho adequado, pensando que ela é o maior tipo de produto que a gente gera hoje em recicláveis ali. Mas sem tirar esse ponto que você colocou, que existem dentro dos plásticos vários que às vezes a gente não consegue, né? Não tem como reciclar também, né? Aqueles laminados. Obrigado. Obrigado aí pela contribuição, André. Então, dentro do dimensionamento, que é uma das etapas do PGRS que a gente vai falar ali, a gente coloca aí alguns parâmetros que podem ser utilizados para dimensionar, né? Então, tem diversas referências. A gente tem que considerar
o público, o número de pessoas, e tem que colocar o perfil do que ela vai gerar de resíduo. Então, vai depender muito do evento que você vai promover, né? Mas, considerando a densidade de cada material, você consegue aí, com a parte volumétrica, entender aí esse dimensionamento. Só que, normalmente, as lixeiras de plástico das faculdades, das instituições, enfim, elas são do mesmo tamanho das demais. Realmente, André, um comentário interessante. Daí, passando para o vidro. Corzinha verde, né? Então, olha que curioso. 1 tonelada de vidro reciclado evita a extração de 1,3 tonelada de areia, né? Então, a gente sabe que o vidro vem tem composição da areia e que a gente evita isso daí com a reciclagem do vidro. Então, o que é reciclável do vidro? Garrafa, pote, plástico, frasco limpo, né? Ali já colocou o limpo, que nem eu estava comentando há uns slides atrás. Cacos, etc. O que não é reciclado? Pirex, gente. Aqueles pirex não é reciclado. Cerâmicas, porcelanas, assim, não é, vamos dizer, facilmente reciclado, né? Não que não tenha tecnologia para reciclar. A gente está falando do que hoje acontece, né, gente? Então, e também, se vocês tiverem outras curiosidades de situações recicláveis, não recicláveis, fiquem à vontade para compartilhar também. Quando a gente pensa em alumínio, 1 tonelada de alumínio... Oi? A Cirlei Silvestre Santos levantou a mão. Talvez ela tenha alguma dúvida para compartilhar. Cirlei, vamos lá, Cirlei. Oi, Luísa, boa noite. Oi, Cirlei. A Cirlei falando diretamente de Marialva. Movimentamos aí, hein, Cirlei? Qual que é o grupo da igreja de vocês? Aí é ela, minha sogra, está participando, Dona Olga. Isso. Aqui nós somos de Marialva, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Eu vi você fomentando ali, que você já foi, né, fez visitas no lugar, né, das coletas e tudo mais, e que tem aquelas agulhas, né? E aí eu queria saber uma coisa. Então, quando, tipo assim, tiver vidros quebrados, alguma coisa que a gente fala assim, que teria que colocar em caixas de leites, né? Em caixas separadas. O que a gente tinha que fazer? O ideal, Cirlei, é colocar nessas caixas de papelão, botar a fita crepes e identificar o que é, né? Sempre tentar escrever ali para quem pegar na ponta, saber o que é aquele material que está dentro. Isso daí é no caso de vidro quebrado, né? No caso. Agora, se você for pensar em tudo que é de resíduo de saúde, você vai ter que levar no postinho de saúde mais próximo. Então, o que recomenda-se os postos de saúde? Que as pessoas coloquem isso em recipientes transparentes, tipo PET. Então, se você é diabético, é interessante que coloque essas seringas usadas, né, dentro de recipientes transparentes e não dentro de, por exemplo, papelão, né? Que daí você já consegue ver de longe que aquilo lá, na verdade, é um material perfuro-cortante, que é um material infectado, né, com potencial infectante, vamos dizer assim, né? Então, eu não sei se eu respondi, Cirlei. Sim, respondeu. Muito obrigada, Luísa. Mari, algum comentário, Mari? Eu não estava conseguindo, estava falando com o microfone desligado. Não, é isso mesmo, Luísa. Realmente, o ideal é colocar nas caixas de leite, quando tem vidro, caixa de leite, caixa de papelão, identificar como vidro, para a pessoa que vai manusear saber que dentro tem vidro quebrado, porque daí ela já pega com cuidado. Às vezes ela não sabe que tem vidro, pega a caixa, porque o pessoal que faz a coleta pega muito rápido, né, o resíduo, né? E daí, no manusear a caixa, por ser vidro, acaba furando a caixa e machucando a pessoa, né? E, realmente, essa questão de seringas, agulhas, os postos de saúde, eles recolhem. Algumas farmácias também recolhem, mas o ideal é mandar para o posto de saúde mesmo.
Aqui nas cidades mais metropolitanas, grandes, as farmácias recolhem. Isso nem sempre acontece nas farmácias de municípios pequenos do interior, mas às vezes acontece. Mas posto de saúde é certeiro, né? Eles são obrigados a recolher isso daí, e também remédios que passaram da validade, também aproveitando que a gente entrou nesse assunto. Então, aquele remédio que passou na validade, jamais colocar no lixo comum, jamais. Separar e levar para o posto de saúde, que a destinação é completamente diferente do que a da coleta domiciliar, né? Incineração. Então, a gente nem chegou a falar de incineração aqui, que faz parte da parte de resíduos de serviço de saúde, que é outro assunto que hoje aqui a gente não vai abordar, mas que também eu acho interessante que os leigos, as pessoas saibam, né, o que acontece, né, porque de tão potencial poluidor que ele tem, inclusive, ele tem outro processo de tratamento, né, a gente chama de tratamento daí, que é a incineração. Mas, enfim... É legal a gente ressaltar que também o remédio, além de você não poder jogar no lixo comum, você também não pode jogar no vaso, no ralo e mandar para o esgoto sanitário. Porque o tratamento que a gente tem hoje do esgoto e depois, possivelmente, de água de captação, ele não trata alguns tipos de hormônios e medicamentos que vão para o esgoto sanitário. A gente tem aqui a Cirlei, que está com a mão levantada, e o Alexandre Brandalize, se eles quiserem fazer, né, sua explicação, podem fazer uso da palavra. Eu queria ver, Luísa, contigo. Você falou das classes dos resíduos ali, né? Na questão do isopor, hoje em dia, eu sei que tem algumas empresas que realizam a reciclagem do isopor, mas eu não sei, como você falou, né? Se ele é reciclável ou se ele é reciclado, né? Se as cooperativas passam para frente esse isopor. Como é que está a situação atualmente, sabe dizer? A situação atualmente, até 2 anos atrás, quando eu trabalhava direto com isso, as cooperativas encaminhavam para uma fábrica em São José dos Pinhais, que faz essa reciclagem do isopor. Às vezes não vale a pena, porque o volume dele é muito grande e a compra dele não é tão favorecida. Agora eu não vou saber o valor que estava o isopor, mas eu posso descobrir e passar para você quanto que ele está hoje. Então, às vezes, não compensa, né? Mas eu também esqueci do nome do lugar em São José dos Pinhais. Mas isso já faz 2 anos. Então, hoje, a situação do isopor, eu já não sei se já não está melhor do que há 2 anos atrás. Mas era bem complicado. Pois é, porque o isopor, ele é muito volumoso, né? Uhum. Então, assim, até mesmo quando o pessoal coloca isopor na caçamba de resíduos da construção civil, tem um custo mais elevado para a destinação da caçamba, porque não é que o isopor seja um material que não tenha valor agregado, o problema é que, pelo volume, o frete acaba não compensando o quilo, né? Então, esse é um problema bem sério, tanto no resíduo sólido urbano, né, domiciliar, quanto nos resíduos da construção civil, que também geram bastante isopor. Perfeito, obrigado. Pode dar sequência, Luísa, fica à vontade. A Cirlei não ia se manifestar? Talvez ela tenha ficado com a mãozinha erguida, não tenha abaixado a mãozinha. Perfeito. Então, comentando, então, da parte do metal. Se a gente colocar aí, por exemplo, o do alumínio. Um alumínio reciclado evita a extração de 5 toneladas de minério. Luísa, qual que é o minério do alumínio? É a bauxita. Peraí. Então, é a caceterita. Você está evitando aí que uma tonelada de alumínio evita aí a extração de 5 toneladas de caceterita. Isso daí também é um dado curioso. E dos metais recicláveis e dos não recicláveis, que eu acho interessante a gente saber. Então, aquelas esponjas de aço, elas não são recicláveis. Grampos, clipes, essas latas de tinta, que daí tem a parte da logística reversa também. Espera aí que sumiu a minha apresentação aqui.
embalagens de aerossóis. A Mari também, se quiser comentar um pouco de logística reversa, seria interessante. Eu ia comentar uma coisa que eu vi, assim, algumas vezes fazendo palestra, né, sobre gerenciamento de resíduos, principalmente em cidade pequena, Lu, é que em algumas cidades passa, assim, o carro da panela. Quem tem panela que está estragada, pode levar para o carro da panela. Opa, recebi uma participação especial aqui do meu bebê, Pedro. Vai lá na sala com o papai e com a irmã. E daí, tem também o carro da bateria, que recolhe bateria inservível. O que me preocupa desses carros que passam é que a gente não sabe qual realmente é o destino final dos materiais que eles coletam. Se eles realmente mandam para reciclagem. Por exemplo, bateria é um material que tem muito metal pesado. Então, às vezes, eles só retiram a parte que interessa e a gente não sabe aonde que eles destinam a parte que não interessa para eles, né? Então, quando a gente vai fazer uma logística reversa de algum material, o certo é sempre buscar pontos que sejam credenciados com os fabricantes, ou que tenham uma estrutura. Eu entendo que tem esses carros, que é uma fonte de renda para algumas pessoas, só que a gente não sabe o que eles fazem com a parte que não interessa, né? Que não tem valor para eles comercial. Então, o interessante da logística reversa é você mandar para locais regularizados, né? Muito, muito boa contribuição, Mari. Então, ali do que é reciclável? Então, a parte do papel limpo de alumínio, isso daí também é outra consideração. O papel sujo de alumínio não consegue reciclar. Embalagens limpas de marmita, ó, novamente a palavra limpa, panela, geladeira, prego, parafuso, tudo isso vai para o caçambão lá dos recicladores, lá que vai para... Fugiu o nome da empresa que pega tudo isso daí. Ali de Campo Largo. Oi? Não é para a Estre que retira os materiais que estão os misturados? Também. Tá, vamos lá, para frente. Opa, foi demais. Peraí. Perfeito. Então, depois da gente ver todas essas cores aqui, eu pergunto, a igreja obrigatoriamente precisa separar os resíduos dos eventos em coletores com as cores da coleta seletiva? Também não, né, gente? Isso daí, ó, é um modelo aí que a gente pensa para eventos, que a gente promove eventos pela Associação de Engenheiros hoje, separando em 3 lixeiras, quando tem comida envolvida. Então, a gente separa aí em reciclável, não reciclável e orgânico, né? Então, com o resto daí tem os coletores de óleo também, que a gente vai falar depois, sobre a parte de óleo, que também é uma situação que vocês têm que começar a pensar em coletar e destinar para parceiros. Essa é a intenção hoje do evento. Trabalhar a cabeça de vocês com parceiros que resolvam a destinação final de alguns resíduos que vocês geram em eventos. Então, essa disposição é perfeita. E para os ambientes onde só vai ter palestra, onde vai ter a exposição que vocês vão querer fazer, não recicláveis e recicláveis já é também extremamente viável, né? Então, é essa disposição que a gente está apresentando para vocês. Tendo 3 coletores que tenham adesivado aí o que pode, o que não pode jogar, vocês já se organizam e conseguem aí fazer as destinações que a gente vai comentar dos parceiros. Como que vocês podem identificar esses sacos, né? Os sacos dentro dos coletores. Então, o reciclável a gente trabalha sempre com o azul, né? E o não reciclável, o orgânico, devem estar aí com o saco preto, né? Aqui, peraí que eu tinha pulado uma parte para falar do plano em si. Luiz, como isso entra no plano de gerenciamento de resíduos sólidos do meu evento? Então, se a gente trazer porquê de fazer um plano de gerenciamento, a gente tem uma diretriz de uma legislação de 2010, que ela tem um objetivo aí, ela já tem mais de 13 anos, né?
ela tem o objetivo de organizar esse gerenciamento de resíduos aí no nosso país e de trazer algumas possibilidades, algumas ações que podem ser realizadas aí dentro do gerenciamento de resíduos. Daí, a gente trabalha muito com essa norma, que é a 10.004. E o objetivo dessa norma, vocês vão perceber ali com a parte do plano de gerenciamento, é estabelecer aí os critérios e para a classificação dos resíduos, para você também poder entender qual que é o acondicionamento adequado, né? Qual que é o coletor adequado para cada resíduo. E tudo isso daí, ele está nas diretrizes aí de uma política nacional de governo que quer que a sociedade se organize melhor e quer promover aí desenvolvimento, né, para todas as instituições. E o que é... Meu Deus, peraí, gente. E o que é esse plano de gerenciamento? O que é isso? Então, é você estabelecer qual é o ponto de geração, né? Então, ali, no teu evento, você vai ter um público esperado, um número de pessoas esperadas, uma área construída, né, um projeto aí de um edifício, de um local, onde você vai saber aonde estão os banheiros, né, quantos banheiros são, qual que é daí vai começar todo o dimensionamento, tanto de locais para você acondicionar os coletores, como também do tamanho desses coletores. Então, tudo vai depender da tua infraestrutura e do teu público de pessoas esperado, né? Então, a gente começa por esses 2 pontos. Tendo isso, e tendo a infraestrutura que você vai oferecer, então, eu vou, no meu evento, vai ter barraquinha de cachorro-quente, de comida, e vai ter uma palestra onde a gente vai distribuir informativos. Então, você vai dimensionando na tua estrutura que tipo de resíduo você vai gerar dentro daquelas classificações que a gente colocou, qual que é a quantidade, isso tudo, então, vai depender, é muito variável isso tudo, vamos dizer assim, né? E daí você vai ter que quantificar isso daí, né? Você vai ter que, no final, porque você tem o pré-evento e o pós-evento. Eu vou falar um pouquinho mais para frente do pré-evento e do pós-evento. Mas, enfim, então você vai ter que dimensionar o que você vai gerar de papel, de papel sujo, né? Porque o papel sujo é diferente do papel seco, né? Você vai ter plástico sujo de cachorro. Então, você vai fazer toda... Na verdade, você não, né? Na verdade, o profissional, a gente recomenda que tenha um responsável técnico, qualquer plano de gerenciamento de resíduos, porque vai envolver classificação de resíduo e dimensionamento. Então, a gente não pode deixar de citar a necessidade de um profissional acompanhando isso daí. Mas voltando para o que a gente estava falando, então você vai ter uma quantidade de resíduos gerada, dimensionada, onde você vai ter uma quantificação disso, né? Você vai dimensionar previamente isso daí, aonde você vai colocar as formas de armazenamento e acondicionamento, como se fosse um checklist. Vai gerar tanto, dimensionei tanto, vai precisar de tantos coletores desse material, que é certo para esse resíduo, né? Então, vai ter uma coleta interna, e às vezes tem uma área de armazenamento temporário, que é muito bom para ter nessas festas, porque tem que ter pessoas recolhendo, para não deixar, como o André comentou, aqueles resíduos à mostra ali. Então, coloca num armazenamento temporário, sempre que a gente faz eventos, tem essas casinhas, assim, que agora me fugiu o nome, que ficou um pouco mais para fora, assim. Também a gente chama de central de resíduos, né? Central de resíduos, justamente. Que a gente chama, né, no projeto, mas um local reservado para você colocar e armazenar isso daí, né? E para daí as empresas de transporte e destinação poderem chegar nesse local e já coletar e destinar adequadamente, vamos dizer assim. Essa daqui é a lógica do plano de gerenciamento de resíduos. Então, é uma geração que vai ter uma destinação, né? É uma geração que vai ter uma quantificação, que vai ter um dimensionamento, que vai ter um acondicionamento adequado e vai ter uma geração. Isso daí é a lógica, né? Tá, vamos pensar simplificadamente nas etapas de implementação disso daí. Espera aí. Como acontece, né? Então, o primeiro ponto, você vai ter que estabelecer a equipe responsável pela implementação.
Então, você vai ter lá até o responsável técnico, que vai ter outros abaixo, o coordenador da igreja, que vai estar à frente também de tudo, vai ser informado de tudo, da maneira como vai ocorrer. Depois que você tiver estabelecido o teu público-alvo, quantas pessoas, né, o público esperado para o evento, o que vai ter nesse evento de resíduo, o que vai gerar, né, o que você vai ter de barraquinha lá, vai gerar óleo usado, assim, são perguntas que você vai ter que fazer, né, para entender o que vai gerar, o que vai sair desse evento. Então, vai ter que ter esse dimensionamento, essa quantificação e essa classificação conforme a NBR, que a gente passou acima. A partir disso, dessa classificação, você vai ter a definição dos tipos de coletores, que a gente deu aquela sugestão para vocês de trabalhar com 3 coletores, né, que vocês vão ter que disponibilizar para o evento. Daí vocês vão ter que ver essa distribuição dos coletores dependendo do projeto da planta de vocês, para que fique uma maneira adequada de recolher de tempos em tempos ali, levar para a central de resíduos. Isso é bem importante. E o mais importante que eu vejo é o item 5, que isso é tudo pré-evento, gente, isso é tudo planejamento, que é o treinamento das equipes responsáveis pela organização do evento. Então, além do profissional técnico responsável pela implementação e pela elaboração do plano de gerenciamento do teu evento, você tem que ter a equipe de limpeza treinada, você tem que ter aí as lideranças entendendo o que vai acontecer ali, até para poder informar o público que vai aparecer, que vai ter pessoa que vai perguntar, aqui então, o que pode aqui, né? E é muito interessante ter uma divulgação, o item 6 também, que é vocês prepararem um material informativo prévio, né, previamente, por impressão, na verdade, hoje a gente recomenda mais situação por mídia social mesmo, daí gera menos resíduo também, né, aonde você já faça a propaganda desse teu evento, dizendo que, nosso evento vai ser nível 10 com questão de gerenciamento de resíduos. Então, a gente vai ter coletores, a gente vai ter parceiros recolhendo esses materiais, isso daí reputacionalmente também para a sua igreja, também é fantástico, né? Então, você faz esse material informativo, você divulga para o teu público nas redes sociais, isso é muito bom. E, normalmente, isso se faz por um programa de treinamento e capacitação, né? Mas, pensando num pós-evento, daí seria mais ou menos, simplificadamente, o que vocês fariam pré-evento. E pós-evento, daí tem a parte de destinação do material. Então, teria essa parte de segregação, separação e pesagem dos resíduos gerados, isso a gente faz nos nossos eventos da engenharia ambiental pela associação, e definição dos responsáveis pela coleta e destinação final. Então, para cada resíduo, existem empresas que elas estão aptas e são credenciadas e te dão um certificado de destinação final do resíduo que você vai gerar no seu evento. Então, a gente vai trabalhar, aqui até a gente colocou, espera aí, aqui, é o ponto final. Então, a quem a igreja pode dispor seus resíduos. Os recicláveis, a gente recomenda, e nos nossos eventos a gente normalmente age da maneira a doar os recicláveis às associações de catadores de materiais recicláveis. Então, normalmente, todo bairro, no ponto que vocês fizerem esse evento, sempre vai ter uma comunidade de catadores de materiais recicláveis. Na verdade, os catadores são uma categoria profissional, hoje em dia eles foram regulamentados como profissão, então isso também é um outro ponto da palestra que eu gostaria de conversar com vocês, né? Então, e eles também são excelentes atores, são importantíssimos atores aí na parte de reciclagem, e eu vejo que a gente tem que beneficiar e tem que encaminhar esses resíduos às associações de catadores. Então, essa é uma das soluções, né? Isso não impede vocês de procurarem parcerias com cooperativas privadas, porque o objetivo final de tudo isso é que o resíduo seja reciclado. Então, cumprindo o objetivo, ok, aqui a gente sugere que sejam as associações de catadores, né? Porque a gente trabalha com a inclusão desse setor.
Os orgânicos, a gente costuma aqui em Curitiba, região metropolitana, trabalhar com a compostagem. Até depois eu gostaria que a Mari comentasse um pouco do trabalho da Composta Mais. É uma empresa, é uma startup, mas mais para frente eu vou dar a palavra para a Mari, ela vai poder comentar isso daí. Porque como eu coloquei nos slides anteriores, o impacto positivo da compostagem em pequenas ações, ele é muito grande. Então, são pequenas ações gerando impactos enormes, de um resíduo que ia para aterro sanitário, que nem eu comentei ali, 45% dos resíduos sólidos urbanos são orgânicos, estão sendo encaminhados para aterro sanitário, que custam 26 bilhões de reais, eu coloquei os dados ali, né? Isa, Muito alto, quando a gente pode internalizar isso daí para iniciativas próximas da gente, que, por exemplo, a Composta Mais devolve adubo. Então, toda cidade tem uma iniciativa de compostagem e é uma oportunidade de a gente incentivar e beneficiar essas iniciativas. E os rejeitos... Oi, Mari. Comentar uma questão das associações de catadores, que tem realmente essa parte social, porque a partir de 2010, com a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obrigava, né, o encerramento dos lixões, havia muitas famílias que sobreviviam de catar seus alimentos dos lixões, né, porque os lixões, por não serem controlados, eles não tinham sequer acesso restrito, então haviam muitas famílias que tiravam seu sustento e tiravam seu alimento desses lixões. Então, com o fim dos lixões, muitas dessas famílias ficaram sem renda, sem alimento, e daí foram trabalhar nessa questão da separação, né, dos materiais recicláveis. Então, geralmente, tem muitas associações de catadores que foram originadas do fim dos lixões mesmo. Então, mandar os resíduos para associações realmente é uma ação social de grande impacto para essas famílias. Obrigado, Mari. E daí a terceira, porque como comecei a palestra hoje, reciclável, não reciclável, reciclável, orgânico e não reciclável. O não reciclável ali eu escrevi rejeito, que é uma outra forma de falar, mas só para colocar, então, né, reforçar essa ideia. Então, rejeito, aquilo que não se recicla, daí destina para o aterro sanitário pela coleta comum que passa. Então, você coloca lá o que sobrou, o que não tem aproveitamento, e aquilo vai para aterro sanitário, orgânicos, compostagem e reciclável associação. Essa é a nossa sugestão, né? E daí, mais propriamente aqui aí eu coloquei festas, né, dos eventos que a gente promove, coloquei 3 parceiros que têm iniciativas interessantes aí, que já trabalharam com a APAM em eventos, né? E eu queria que a Mari falasse um pouco. Eu acho interessante. Luísa, você colocou ali a Composta Mais, que é uma iniciativa que eles fornecem baldes fechados para as pessoas colocarem todos os materiais orgânicos, inclusive guardanapos, né? E daí eles recolhem e mandam para um pátio de compostagem, e a partir de uma certa quantidade, eles devolvem o composto orgânico, que nada mais é que um adubo orgânico, para as pessoas poderem usar. Então, é bem legal, porque eles têm esse serviço de dispor o baldinho, levar na sua residência, e depois eles recolhem os seus materiais, os seus resíduos orgânicos, e depois de um tempo eles trazem de volta para você adubo orgânico. Então, eles têm esse serviço bem legal. Eu acho que daqui a pouco o André pode falar também do coletivo que participou da live com a gente antes de ontem, que eles também têm um serviço de compostagem, né? A Preserve Ambiental, ela é uma empresa que faz um serviço no mesmo modo da Composta Mais. Ela disponibiliza tanto para residências, quanto para igrejas, restaurantes, condomínios, coletores de óleo usado. Então, ou em forma de bombona, ou o pessoal coloca na garrafa PET e deixa lá, e eles recolhem esses materiais e eles devolvem para os condomínios, para as igrejas, às vezes para residências, restaurantes, sabão feito a partir do óleo reciclado, ou até mesmo detergente feito a partir do óleo reciclado. Então, eles trazem essa contrapartida para quem destina o óleo para eles. E uma outra instituição que tem um trabalho bem legal é a Green Revolution, é uma instituição formada por jovens
que tem muito essa pegada de apoio à associação de catadores, porque o que falta para as associações de catadores são informações, né? Então, o pessoal faz um trabalho de capacitação nas cooperativas, eles também têm atividade, eles são pontos de coleta de esponjas, porque às vezes a gente não sabe o que fazer com a esponja usada, né? Na verdade, assim, a esponja, ela é a esponja de louça, depois que ela fica velha, vai para esponja de limpeza, né? Mas depois que ela já foi esponja de limpeza, a gente geralmente tem costume de jogar no lixo comum. Mas não, a Green Revolution, ela coleta essas esponjas, ela tem um serviço que coleta também cartelas de remédio, que são blisters, né? É incrível que a gente acha que o blister do remédio é tão pouco, mas numa casa, assim, com 5 pessoas, é muito fácil juntar uma sacola de blister a cada 6 meses, né? Então, eles recolhem esses blisters, eles mandam para a destinação correta, que é a separação do alumínio, do plástico. E outra coisa que eles também recolhem são materiais eletrônicos que estão inservíveis, como celulares, controles remotos, videocassete, TV, porque hoje em dia, né, a gente tem muito essa obsolescência programada do que é tecnológico, né? Então, a gente não pode jogar esses materiais no lixo comum, porque eles são feitos de vários tipos de matérias-primas diferentes. Então, eles precisam ir para uma empresa que separe esses materiais conforme a composição. Então, hoje a gente, né, trabalha com o pessoal da Green Revolution, com o pessoal da Preserve, com o pessoal da Composta. Eu acho que o André pode falar um pouquinho do pessoal do coletivo que participou da live também na terça-feira. Você pode falar, André? Sim, sim. É o coletivo Simbiose. Eles não fazem a compostagem em si, mas eles fornecem o esquema de fazer a compostagem em casa, através daquele reaproveitamento dos baldes, que são aqueles de manteiga, de grande volume, ou aqueles grandes baldes, recipientes de confeitaria, por exemplo. A partir deles, eles fazem já a reciclagem desse material, montando composteiras, e aí eles fornecem as composteiras nesse modelo, em 3 fases, né? A fase dos resíduos, de coleta do chorume e ali no meio, uma fase intermediária, onde as pessoas vão estar cultivando, né, as suas minhocas e realizando o seu composto. Então, eles montaram esse negócio e, além disso, eles fazem o ensino, né? Eles ensinam as pessoas como fazer essa compostagem, o que vai na composteira, o que não vai. Esse é o negócio deles, além da parte de educação ambiental também, que eles fazem, inclusive, em escolas. Eles também fazem esse trabalho junto a algumas escolas e junto a igrejas também. Eles têm, inclusive, uma parceria e venceram um projeto com a arquidiocese para fornecer esses treinamentos em algumas igrejas. Isso foi um projeto lá no início, eles são uma empresa incubada, hoje em dia, eu acho que é esse o termo que usa, porque eles passaram por um processo de ser um negócio social relevante, e eles tiveram esse impulsionamento. Mas o negócio deles é fornecer as composteiras, e esses outros treinamentos também. Ah, sim, Um fomentar a outro compostagem, ponto, né? isso. Um outro ponto é que a Green Revolution também coleta as tampinhas das garrafas, que É daí são as verdade. tampinhas de PET. E eu descobri muito recentemente que esse é um produto que tem um valor diferenciado. Assim como as tampinhas das garrafas, das latinhas de alumínio, as tampinhas de PET, elas têm um valor a mais do que o PET convencional. Então, ele tem um valor diferente, só que é difícil juntar exatamente por isso. E aí a Amanda trabalha com um convencimento, com as pessoas que são catadores e com outras pessoas que colaboram com ela, inclusive com gincanas entre as crianças, para fazer essa educação ambiental, coletando essas tampinhas, e ela fornece e faz ali um evento promovendo essa entrega dessas coletas que as crianças fizeram. Então, ela tem uma parte de educação ambiental bem bacana com as crianças, como o coletivo Simbiose também tem esse projeto com a compostagem, e dentre os outros, né? Acho que a gente, em todos esses pontos, entra lá no que a gente comentou no começo da live, em algum momento, foi falado sobre educação ambiental. E acho que não existe uma separação de resíduos adequada, engenharia ambiental, tudo isso a gente está trabalhando o tempo todo. Educação ambiental tem que estar junto. Como a Luísa trouxe, a parte do convencimento das pessoas é uma parte muito importante, deles saberem como separar.
Exatamente, porque o primeiro passo, né, para o sucesso de um gerenciamento de resíduos, tanto na nossa casa, quanto em indústria, quanto em escola, e tanto quanto em eventos, o primeiro passo para que tenha um gerenciamento efetivo é que as pessoas separem na fonte de geração, né? Não vir com essa de, depois alguém vai separar para mim, sendo que você já pode separar na fonte, e separando na fonte você evita que haja contaminação entre os resíduos, né? A gente fala, se você pega, assim, um papel sulfite que você utilizou e jogou no lixo, e alguém vai lá e joga um copo plástico também, porque também é reciclável, mas que tinha refrigerante dentro, vai molhar o papel, já vai reduzir, né, o valor desse papel para reciclagem. Então, a separação na fonte, a separação na origem, é sempre o primeiro passo para o sucesso no plano de gerenciamento de resíduos, e ela só é possível através da educação, através da consciência de quem está gerando, né? Então, por exemplo, em igrejas, a gente tem o gerador, que é o pessoal que está trabalhando na festa, e tem o gerador, que são os frequentadores da festa, os frequentadores do evento, e trazer informação para essas pessoas, e para que elas possam fazer a separação dos resíduos na geração, que é quando vai dispor na lixeira, já é um meio caminho andado para o sucesso do gerenciamento dos resíduos, né? E eu acho que só para complementar, eu queria comentar um relato que eu ouvi durante o Fórum Lixo Zero de Pinhais esse ano. Teve uma fala de uma catadora que me tocou bastante. A senhora Isilda, se eu não me engano, ela tem um projeto que ela faz bonecas recicláveis lá no litoral. E aí ela contava que ela trabalha, além de catadora, ela também é escritora, sabe? Ela faz poemas, uma mulher incrível. Isilda Campos, se eu não me engano o nome dela. E aí ela contava que quando catadora, ela ia precisando trabalhar como catadora, porque é um ponto bem importante, a maior parte dos catadores são mulheres, sabe? Não são homens. A maior parte das pessoas associadas às associações de catadores são mulheres. E elas estão lá trabalhando para levar sustento para os filhos dela. Isso é muito importante para elas. Elas não querem ver os filhos passando necessidade. E aí a senhora Isilda estava lá fazendo a coleta dela, e ela foi abrir uma sacola e tinha uma fralda geriátrica misturada com uma sacola inteira de latinhas. Imagine ela, tipo, enquanto catadora, eu preciso desse material reciclável que está aqui dentro, mas ele está contaminado, aqui eu abri essa sacola, e a fralda geriátrica lá, ou outra fralda, não sei exatamente, ela falou geriátrica, sabe? Ali com fezes, sabe? Com fezes espalhadas, e aquilo me tocou muito. Porque imagina o separador de resíduos tendo que pegar um material reciclável que é valorizado como metal, que ainda é o que mantém um pouco de preço hoje em dia, mas sendo, assim, obrigado a passar por essa situação, sabe? Tão degradante. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça essa separação correta. André, bem colocado, tá? Então, a gente ainda tem a maior parte das associações trabalhando em ambientes impróprios, né? Então, normalmente são barracões onde com o calor incidente fica bem abafado dentro. Eu tive bastante contato com a reciclagem. E então essas pessoas já trabalham num ambiente hostil, né? Onde também atrai vetores, atrai ratos, atrai cachorros, são locais onde é comum abandonar animais, né? Então é um trabalho já complicado. E daí, se a gente pode colaborar, imagine o caso que o André colocou, imagine um saco de latinha, né, que tem uma valorização ótima, contaminado com fezes. Então, é a questão da gente colocar a mão na consciência e começar a trabalhar isso. Só para responder o Alexandre, então eu coloquei no chat ali, tá? Falei com uma associação aqui. Então, o isopor, ele é reciclado pela Termotécnica. E a Termotécnica, ela tem sede em Santa Catarina. Então, olha o que eles têm. Eles têm uma loja, não é uma loja, é um centro de logística ali em São José dos Pinhais, que nem eu comentei, aonde muitas vezes se aceita fazer esse transbordo. Só que o valor é muito baixo, ó, Alexandre, R$ 1,10 o quilo do isopor.
Então, imagine o volume de isopor para dar 1 quilo, né? Enfim, só para trazer aqui alguns valores também de reciclagem hoje, por exemplo, o que gera bastante em festa de igreja são aqueles plastiquinhos, aquelas garfinho, a embalagem de bolo, tudo aquilo. Aquilo lá hoje, a reciclagem teve uma queda gigante. Tá R$10 o quilo. Hoje o PET, cristal, azul, verde já tá R$2,90. Eu tenho alguns valores aqui, se alguém tiver curiosidade, se quiser saber também, quanto que tá mais ou menos a média desse material em Curitiba, porque eu estou falando de Curitiba e região metropolitana. Eu fui atrás, né, me atualizei desses valores aqui para a gente bater um papo nessa palestra. Mas, enfim, a minha palestra era isso, tá? A rede colocou uma informação bem legal, que na paróquia Santíssima Trindade do Cajuru, ela coleta em torno de 2 sacos de 100 litros de blister por semana de remédio. Esse povo do Cajuru tá que nem aqui em casa, povo hipocondríaco, ó. Então, a Amanda da Green Revolution também capta esses materiais. Esses são os blisters, que são aqueles que vem o remédio, né? Só que sem o remédio. Preferencialmente sem o remédio. Então, que tem gente aqui, eu acho que não sabe o que é blisters, né? Então, realmente... A cartelinha de remédio, a cartelinha dos comprimidos. Cartelinha dos comprimidos, isso mesmo. Então, 2 sacos de 100 litros é muita coisa para a Paróquia Santíssima Trindade, hein? Já indica que tem um pessoal da terceira idade maior, né? 2 sacos de 100 litros. Regi, não sei se você quer comentar alguma coisa disso, mas é bastante coisa mesmo, é uma quantidade significativa, né? Uhum. E legal. A Regi levantou a mão. Se você quiser falar, Regi, fica à vontade. Vai lá, Regi. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Realmente, é bastante coisa, né? E como você mencionou, a comunidade é mais da terceira idade, realmente. E é bastante, são 2 sacos por semana, eu fico assim muito abismada toda vez que eu vou lá fazer essa coleta. Luísa, primeiramente ia agradecer a você, a APAN, né, aos membros aí da Resuma, que compartilham conosco aí, principalmente comigo, né, toda semana aí a gente está discutindo alguma coisa. Uma coisa que surgiu aí como dúvida no sábado, quando nós fomos dar o curso dos agentes ambientais mirins. As igrejas hoje, elas são grandes fontes de comunicação, né? O que surgiu ali da Santíssima Trindade, na Capela Santos Inocentes, foi que é possível a gente colocar algum totem, se já existe ou não, se você já viu ou não, talvez, para fazer essa coleta de blister e também de tampinhas? Não sei se essa pergunta vai para você, ou podemos fazer lá para Amanda, né, da Green também, se ela já viu alguma coisa, não sei se ela está aqui também, que eu não estou conseguindo visualizar. Eu acho que a Amanda são aquelas máquinas? Isso, não necessariamente máquinas, mas uns coletores mais esteticamente, assim, digamos, mais bonitinhos, e que tenha também essa informação do que acontece com aquele resíduo, para onde vai, o que ele vira, sabe? A gente não... Eu acho que a gente não tem isso pronto, mas não seria uma má ideia se a gente buscasse uma iniciativa de alguém que nos ajudasse a desenvolver, né? Principalmente, que nem você falou, para remédios, para tampinhas e para algumas outras coisas específicas, tipo pilha e bateria. Talvez fosse válido a gente desenvolver ou buscar até com a universidade, alguma coisa assim, para uma iniciativa mesmo, porque o pessoal gosta de pontos de entrega voluntários que estejam bem identificados, né? Eles chamam a atenção das pessoas. Eu já vi iniciativas de moedas virtuais, né? Então, tem algumas grandes empresas, que nem aí também, que tem alguns projetos de totem, mas daí é para resíduo reciclável comum, né? Que daí a família vai lá, entrega nessa máquina, gera uma pesagem, que gera uma moeda que ela pode trocar por caixa de leite. Então, eu já vi algumas iniciativas privadas, assim, nesse sentido de totem, mas nunca com blisters, sabe? E eu acho que também é uma iniciativa que a gente pode pensar, assim. Eu acredito que seria bem interessante. Não sei se você já chegou a ver, mas nos supermercados da rede Condor tem aqueles... Eu não sei se é totem que fala, mas a gente coloca a garrafa de vidro ali e ele também gera um cupom, sabe? Tipo um voucher, assim, sabe? Eu acho que seria interessante, não necessariamente ser eletrônico, né, esse totem, mas
que tivesse esse tipo de informação para a comunidade ter essa consciência também, né? E se a gente pode pensar que a igreja é um local que, teoricamente, a gente frequenta pelo menos uma vez por semana, né? Então, a gente está sempre na igreja. Não, Ou com frequentemente certeza. ali, né? E daí Exato. leva até lá esse tipo de resíduo que não é tão volumoso. Inclusive, está fazendo parte da semana, dessa segunda semana de meio ambiente da Resuma, a gente está com 4 ou 5, me corrijam, por favor, gente, se eu não me lembrar agora, pontos de coleta pela cidade de Curitiba, aqui na Catedral, na Santíssima Trindade, no Cajuru, na Igreja do Rosário e também no Museu da Vida, lá na Pastoral da Criança, para receber resíduos eletrônicos. Então, a gente E tem óleo também, coleta para eletrônicos esses e óleo. resíduos, e alguns deles, ali no caso do Museu da Vida e da Santíssima Trindade, nós estamos também com coleta de óleo, usado de cozinha. Então, são possibilidades que existem hoje, foram parcerias feitas ali com a Preserve Ambiental e com a SET Ambiental durante essa semana, e são possibilidades. Essas pessoas, eles se disponibilizam, porque esse resíduo para eles é um recurso. A Preserve, a partir do óleo reciclado, ela consegue produzir combustível, fazer uma revenda, um refino. Do que não é tão possível assim, ela faz também o óleo, perdão, não o aproveitamento do óleo, mas o sabão, né, que é um subproduto, mas a maior parte do óleo de cozinha, ele vira combustível de novo, ele tem potencial de queima, sabe? Então, com uma separação adequada ali e entregando no lugar certo, você tem a certeza de que esse resíduo vai ter uma destinação, vai voltar ao ciclo, né? A gente fala, às vezes, hoje em dia, e é preciso falar disso, fechar o ciclo, ter ciclo de vida das coisas, ter uma economia circular, onde as coisas não vão só para o lixo, né? Isso Era aí, isso. André. Isso aí eu também ia comentar aí dos nossos pontos de coleta aí durante essa semana, a segunda semana do meio ambiente aí da Resuma. Outra coisa, sábado agora nós teremos aí nosso piquenique lá no Museu da Vida, e a Composta Mais vai fornecer aí um baldinho para a gente fazer essa coleta de orgânicos lá também. Então, agradecer aí a Preserve Ambiental, Composta, a Green, que a Amanda participa lá conosco e deu várias dicas, inclusive passou para a gente algumas dinâmicas para fazer com as crianças lá. A SET Ambiental também, agradecer. A Pian, Luísa. Obrigada, viu? E daí, a gente podia ver se alguém tem alguma dúvida, quer fazer também o uso da palavra. Se não tiver, daí a gente pode fazer o encerramento, a Luísa, a gente também. Tem que tirar uma foto, hein, gente? Fiquem aí para a gente tirar uma foto, todo mundo que puder. Acho que é legal o registro. E sobre outras possibilidades, né? Eu acho que Luísa comentou, eu cheguei um pouquinho depois, mas aqui em Curitiba a gente tem um guia, né, Lu, lá ali da prefeitura, indicando como fazer esse gerenciamento, que pode ser um documento interessante ali para quem quiser consultar como que é quantificado as quantidades de resíduo, como é que é apresentado esse relatório, seja profissional ou seja de uma pessoa que faz parte de uma comunidade, de uma igreja, ela tem essa possibilidade de conhecer ali como é que é essa dinâmica, mas como a gente falou e a Luísa comentou também, é importante ter um profissional que faça esse registro para você. Se é um evento maior, que produz uma grande quantidade de resíduos, é preciso que você tenha um profissional ali dando esse auxílio. Muito obrigado aí, pessoal, pelas contribuições. Acho que a gente vai indo para o encerramento. Agradeço aí a presença de todos, tá? Vamos, como o André colocou, acho que a gente pode fornecer aí para todos os inscritos esse guia da Prefeitura de Curitiba. Ele é bem ilustrativo. Hoje a Prefeitura trabalha com um formulário, né, de PGRS, mas a gente também pode fornecer para vocês terem uma ideia. Hoje, a nossa palestra ela foi mais educacional do que técnica, né, para leigos. Então, foi uma iniciativa, por favor, se vocês tiverem interesse em saber mais algum assunto, coloque para a gente no chat ou o nosso contato, a Mari vai passar nosso contato aí.
Mas, no fim, é isso. Eu desejo uma boa noite a todos. E se alguém quiser também comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu só dou por encerrado aqui minha fala. A gente podia abrir a câmera para tirar uma foto, Luísa, se você puder interromper a apresentação para aumentar o tamanho das caixinhas das pessoas. Agora que eu vi que no meu cenário fictício tem até uma lareira. Parar compartilhamento. Isso. Nossa, que bonito, quanta gente aqui. Se Obrigado, o pessoal gente, muito quiser bom. abrir as câmeras para a gente tirar uma foto, senão a gente não tem problema. Passei meu telefone no chat. Boa, Luísa. Eu vou fazer um print screen, então. Eu vou fazer mais um, porque a Luísa não saiu bem nesse. Calma lá. Luísa, fica parada aí, Luísa. Valeu! Então, gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês no nosso evento da Resuma. Desejo uma boa noite. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem nos procurar nas nossas redes sociais, ou até pessoalmente. A Luísa deixou o contato dela, mas todos nós estamos lá nas redes sociais da Resuma. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Que Deus abençoe a nossa noite e que a gente continue fazendo coisas que sejam tão boas para a gente, quanto para nossas comunidades, né, para que, assim, tem uma coisa que a gente fala muito no meio ambiente, que a gente tem que pensar de uma forma global, mas a gente tem que agir de forma local. Então, a gente tem que começar a agir sempre no nosso quintal, na nossa casa, na nossa comunidade. Então, acredito que é muito disso, né, e é muito isso que a Laudato Si do Papa Francisco fala, de a gente cuidar da nossa casa, né, e cuidar da nossa casa significa cuidar também de quem está próximo a gente. Eu agradeço a participação de todos, eu vou encerrar a gravação e muito obrigada. Tchau, gente, boa noite, obrigado a todos e a